Falar sobre economia. Está aqui com a gente o Adriano Fábio, é economista, é consultor de empresas, está atuando muito firmemente, principalmente nesse período aqui, né, de crise, e tem bastante informação para compartilhar com a gente. Adriano, bom, você esteve aqui no início do ano, na verdade na estreia do Bom Dia Top, né, diga-se de passagem, e a gente aqui falou sobre as previsões para a economia e cenário político, mas a gente não tinha muito o cenário que é hoje, né, no meio do ano. Porque o cenário é hoje, a gente tem uma estabilidade política que é bastante grande e isso, de uma certa forma, afeta também a economia. O que você está prevendo, o que você está dentro daquilo que você está observando, o que você está projetando para o segundo semestre, o que dá para dizer sobre os rumos da economia no nosso país? Bom dia, Adriano. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, né, de falar novamente sobre um tema muito importante aos ouvintes da Top FM. Gostando ou não de economia, tendo interesse ou não pelo assunto, todos nós temos a vida afetada pela economia, né? Portanto, é muito bom quando a gente pode discutir um assunto de interesse da população. Mas, respondendo a tua pergunta, vamos entender que qualquer cenário que se desenha, ou melhor, qualquer projeção que se desenha, é com o cenário que nós temos hoje. Pois é. Tá? Inclusive com essa instabilidade. E até mesmo mudanças nesse cenário instável pode provocar projeções completamente diferentes, ou seja, pode provocar um rumo completamente diferente. Basta a gente perceber o que aconteceu com a notícia de condenação do Lula, né? Pois é, você viu? A bolsa subiu, o dólar despencou, então uma notícia e uma mudança nesse cenário mesmo instável, ele pode provocar uma diferença nessas projeções que eu vou fazer, né? Vamos dividir aí alguns grupos. O primeiro grupo de assunto é a inflação. Tá? A inflação deve fechar o ano em torno de 3,3% e projeta aí para os próximos anos algo em torno de 4,5%, 4,4%. Se a gente comparar com o que a gente vinha, 2015 com 10%, 2016 com mais de 6%, isso é uma boa notícia, porque já nos ajuda a manter o poder aquisitivo. Ainda que o motivo que provocou essa queda da inflação não é bom, foi a recessão, né? Então, o remédio foi amargo para que se conseguisse controlar a inflação. No entanto, em 2015, por exemplo, a economia vinha caindo, em 2016 a economia também caiu, e a taxa de inflação era alta, ou seja, no governo anterior ainda acontecia algo pior. A inflação por si só, ela já abre também, quando ela cai, ela abre espaço para redução nas taxas de juros. A próxima reunião do Copom já se projeta mais um ponto de redução, ou seja, de 10,25 iremos para 9,25. Voltamos a um dígito, né? Isso não acontecia desde, salvo engano, outubro de 2013. E também a gente espera fechar o ano com uma Selic de 8%. Certo. Se a gente calcular a taxa de juros real, que é a Selic descontada a inflação, nós teremos uma taxa real um pouco maior de 4%. E nós começamos o ano em 7%. Então, uma taxa de juros real bem maior, porque apesar das quedas que a gente teve o ano passado e teve no começo do ano, elas acompanharam a inflação. E agora elas estão caindo mais do que a inflação, então provoca uma redução na taxa real de juros. E isso favorece o consumo, isso favorece os investimentos, isso é saudável, isso é uma boa notícia para o setor produtivo. Falando de crescimento, um outro grupo de assuntos, né? Outro assunto dentro desse grupo, o crescimento deve fechar o ano perto de zero, se projeta 0,3, 0,34 para ser mais exato. Claro que não dá para comemorar crescimento zero depois de termos 2014 já não termos crescido, 2015 e 2016 somados termos caído mais de 7%. Mas pelo menos interrompemos o ciclo de queda, né? Então já é uma notícia, vamos dizer assim, razoável, é um alento, né? Nesse momento que a economia vinha caindo, conseguimos pelo menos interromper esse ciclo de queda. Perfeito. Adriano, bom dia, é um prazer recebê-lo de novo aqui na Top FM. Dizem, né, que o Brasil não é um país para principiantes. Na verdade, Eduardo, o Brasil não o que falam um ainda. país fácil. E muito se deve à política, à estabilidade política brasileira. Gostaria que o senhor explicasse para a gente, para o nosso ouvinte,
Por que quando a política geralmente vai mal, afeta a economia também vai mal? Bom dia, Daniel. Bom dia. O prazer é meu. Bom, primeiro porque esses dois assuntos estão intimamente ligados, a política e a economia. Quem conduz a economia, no final das contas, acaba sendo o governo, de duas maneiras. Existe a política fiscal, que é onde o governo define o quanto ele vai gastar e o quanto ele precisa arrecadar. O quanto ele gasta interfere no PIB diretamente, porque o PIB é tudo que foi produzido e vendido dentro do país. Para ter sido vendido, alguém tem que ter consumido. E uma parte desse consumo vem do governo. Então, quando o governo define o orçamento, ele já está afetando diretamente uma parte do PIB. O outro ponto é que, para fazer frente a esse gasto, ele precisa definir a arrecadação, os impostos, as taxas. Então, o quanto vai sobrar de dinheiro, de consumo, para a população, na mão da população, vai depender da fome do governo em arrecadar também para fazer frente a essas necessidades de gastos e de investimentos. Então, a política fiscal, ela afeta o PIB de maneira direta no gasto do governo, né? E de maneira indireta quando ele tributa os produtos. E de maneira direta, novamente, quando ele tributa a renda da população. Então, ele tem nas mãos uma ferramenta de política econômica, que é a política fiscal. E falando diretamente de política monetária, que é outro instrumento de controle da política econômica, o governo nomeia o presidente do Banco Central e o Banco Central conduz a política econômica do país através dos instrumentos de controle monetário, entre eles a taxa de juros. Então, a Selic que eu acabei de citar, ela é definida pelo Banco Central. E o Banco Central não tem uma influência direta do governo, mas tem uma influência indireta, porque, afinal de contas, é ele que nomeia o presidente. Agora, imagina, empresários e investidores, quando não se tem certeza qual vai ser o governo do próximo trimestre, a gente acaba tendo um cenário de hostilidade, de insegurança. E por falar em hostilidade, como você disse, o Brasil, principalmente no que se refere a empresas, né, é um ambiente bastante hostil, ou seja, o empresário ele tem que estar bastante preparado, porque os desafios trabalhistas, tributários, financeiros, aqui é um pouco mais difícil do que no resto do mundo. Pois é, né? A gente está falando também, Adriano, sobre essa questão do desemprego, né? Impacta diretamente a economia e o mundo dos negócios. Aí, num cenário onde está se falando algo em torno de 14 milhões de brasileiros desempregados, é claro que há menos dinheiro em circulação. Você tem percebido que essa tímida retomada de empregos, né, os dados do CAGED estão começando a mostrar que está tendo mais contratação do que demissão, embora pequeno. Isso aí ajuda um pouco na economia? Em que sentido, em que ponto? Ajuda sim, Eduardo. Na verdade, o desemprego ele é reflexo da economia. Então, pode ver que também nós paramos de aumentar o desemprego. Tudo bem que não dá para comemorar com 14 milhões de pessoas na fila do emprego, mas pelo menos no primeiro semestre é um saldo positivo de quase 70 mil empregos criados. Isso acompanha o que vem acontecendo com a economia. A economia parou de cair, os empregos pararam também de serem reduzidos. Então, os empregos são reflexos da economia, do desempenho da economia, obviamente, e eles também influenciam no que vai acontecer na economia. Porque mais empregados, né, ou menos desempregados significa ter mais dinheiro em circulação na economia. Então, é a história do círculo virtuoso. Né? Ou seja, a crise gera desemprego, o desemprego gera mais crise. O contrário também é verdadeiro. Então, nós estamos no momento que interrompemos a queda, interrompemos também a redução dos empregos, e isso também, vamos dizer, não é uma boa notícia, mas um pequeno alento. Adriano, nós tivemos aí, né, as contas inativas do FGTS, segundo a Caixa, que divulgou ontem, cerca de quase 42 bilhões de reais foram injetados na economia para mais ou menos 25 milhões de pessoas. Esse dinheiro, o objetivo do governo, creio eu, que era aquecer a economia do país. Muita gente preferiu investir esse dinheiro, gastar esse dinheiro, fazer a economia girar, preferiu pagar as contas atrasadas. Como que você viu essa questão do FGTS, das contas inativas, esse dinheiro que entrou na população? Olha, pelo que se percebe, a maior parte da população optou em pagar contas atrasadas.
Isso, de certa forma, também ajuda a economia, não a curtíssimo prazo, mas à medida que a pessoa paga uma conta atrasada, tira o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, ela volta a ter sua vida na normalidade e, consequentemente, está habilitada novamente a fazer compras a prazo. E o consumo do brasileiro depende muito do prazo, né? A gente compra carro, a gente compra eletrodoméstico, compra casa, sempre a prazo, em longos prazos de pagamento. Então, quando essa pessoa tira o nome, ela limpa o nome, ela está novamente habilitada ao consumo. Então, de qualquer forma, tem um reflexo positivo. Tá? Eu quero fazer, Daniel, uma observação sobre isso. Quando a pessoa ela usa esse dinheiro para pagar uma conta atrasada, que normalmente ela está pagando juros muitíssimo altos, então esse ponto é benéfico. Quando ela tira o dinheiro do fundo de garantia, que está lá rendendo menos da metade da poupança, ou seja, está perdendo até para a inflação. Nos últimos 20 anos, o rendimento do fundo de garantia perdeu para a inflação e perdeu para a poupança, que é a pior aplicação. Então, quando ela tira e faz uma aplicação mais rentável, esses dois personagens que fizeram isso, pagaram conta ou aplicaram melhor o dinheiro, positivo. Agora, tirar o dinheiro, que seria uma segurança trabalhista, para o consumo imediato, para consumir bens, principalmente bens não duráveis, ou até mesmo bens que sejam duráveis, mas supérfluos, o governo incentivar isso no desespero de manter os números da economia, aí já não acho que seja razoável, né? Esse dinheiro deveria ter um destino melhor do que essa parte que usou para trocar de carro, trocar a TV em casa, enfim, esse tipo de consumo que não vai trazer um retorno, né? Isso seria uma segurança para o trabalhador. Mas essa é só a minha opinião. Não, perfeito. E vamos, desculpa, sim, Eduardo, e vamos também observar que parte desse pequeno crescimento aí 0,3 também se deve a isso, tá? Então, parte desse consumo, então, isso também responde melhor ainda a tua pergunta, né, Daniel? Parte desse pequeno, desse crescimento quase de zero, também foi influenciado por essa injeção. O Adriano, você está em contato direto aí com empresas e empresários, né? Está correndo bastante, trabalhando bastante aí, que é bom, e está realizando eventos, quer dizer, enfim, você tá lidando com esse grupo de empresários. Como é que está o humor do empresário aí, aqui na nossa região, sobre a economia? Eduardo, para responder essa pergunta, eu vou dividir em 3 grupos de empresários, tá? A empresa que entrou na crise endividada e com o cenário mais difícil, a economia encolhendo, vendendo menos, a capacidade de pagar essas dívidas, quando essas empresas estavam muito endividadas, estavam no limite, a capacidade dela ficou prejudicada, então essas empresas sofreram muito com a crise. Outros empresários que com a crise cortaram gastos e cortaram investimentos, ou seja, esses empresários apostaram de fato na crise. Para esses 2 grupos, o humor ainda não é bom. Eles estão receosos e esperando a crise passar, uma vez que a gente tem uma economia que parou de cair, mas não está crescendo. Tá? Então, o humor desses 2 grupos de empresários, do que entrou endividado e do que apostou na crise, não é bom. E aí nós temos um outro grupo de empresários, que infelizmente é a minoria, que aproveitaram a crise, que você tem uma queda nas vendas e, consequentemente, a diminuição do nível de atividades em geral, então diminui o ritmo, aproveitar esse momento para melhorar o produto, melhorar atendimento, rever estratégia, ver se poderia ter uma estratégia melhor, mais competitiva, e fizeram desse momento da crise um investimento forte em gestão, né? Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de marketing, gestão de produção, e essas empresas estão saindo dessa crise muito melhor do que entraram. Eu posso dar 2 exemplos rápidos de clientes que a gente acompanha. Um cliente nosso regional, que durante a crise, agora ele abriu 3 filiais. Tá? Então ele está saindo da crise muito mais fortalecido. E um outro cliente nosso, uma indústria também regional, que ele dobrou a capacidade de produção e agora ele está comprando uma indústria que faliu para ampliar ainda mais a sua capacidade de produção. Então, claro, foram empresas que entraram na crise saudáveis e que, nas nossas reuniões de consultoria, eu acho que eu não me lembro da última vez que a gente se falou em crise. O que essas empresas trabalham pesado é para que a crise não passe nem perto delas. E isso vem acontecendo. Essas empresas estão crescendo 10%, 15% nesse semestre, enquanto a economia está parada.
tá? O humor desses empresários Tá bom, né? não se alterou, tá bom. É. Né? As empresas estão felizes, os funcionários, ao invés de serem demitidos, as empresas que estão contratando, são essas empresas, mas infelizmente essa é uma minoria. E também uma minoria, né, Adriano, as pessoas que, assim como os empresários, que conseguiram, de alguma forma, economizar dinheiro durante um tempo e conseguiram passar esse momento de crise mais tranquilas. As pessoas que hoje têm um dinheiro guardado, é claro que isso varia com o objetivo de cada um, mas de modo geral, onde essas pessoas deveriam investir o dinheiro nesse momento? Bom, Eduardo, em primeiro lugar, por que isso aconteceu, né? Porque as pessoas, elas pautam o seu consumo muito nas notícias econômicas. A economia brasileira, antes dessa crise, ela passou por um momento de euforia, ou seja, sobravam empregos, né? O desemprego era muitíssimo baixo, a economia vinha crescendo, as notícias eram boas. No momento de grande euforia econômica, as pessoas gastam até sem poder e se endividam no limite, acima do limite. O brasileiro entrou na crise com 45% da renda comprometido, com dívidas. O limite seria 30%. Então, por isso que a gente viu muita gente sair, não conseguir sobreviver a esse período de crise sem se tornar inadimplente. Né? Então, foi uma consequência. Agora, as pessoas elas deveriam pautar o seu consumo no orçamento, sempre para os próximos 12 meses. No período de crise, no máximo, aumentar um pouquinho da poupança. Agora, respondendo o que você me perguntou, para quem tem pequenos montantes, o aconselhável é a renda fixa. Poupança é um investimento mais modesto, um CDB aí pagaria algo melhor que a poupança e de forma segura, é um rendimento fixo, ainda que não é dos melhores rendimentos. O que eu aconselho é que a pessoa que tem começa pelo CDB e depois, na hora que atinge um valor um pouquinho maior, procure um especialista em investimentos financeiros, porque esse assunto aí é para quem se dedica, estuda. Então, investimentos mais significativos, é legal que a gente faça sempre orientado por um profissional, porque aí ele monta uma cesta de investimentos, onde a pessoa ela assume um pouquinho de risco, mas ela tem outros que garantem e acaba dando um rendimento maior. Tá? Agora, claro, eu gostaria, eu sou docente de empreendedorismo, né, e sou consultor empresarial, eu gostaria que parte dessas empresas, dessas pessoas que têm dinheiro sobrando, pensassem em empreender. Tá? Afinal de contas, nós tivemos nesses 2 anos de crise, 2015 e 2016, fechamento de quase 200 mil lojas. Então, há uma oportunidade aí de investimento, né? Na hora que essa economia começar a se recuperar, vai haver oportunidade. Agora, claro que não deve ser feito qualquer investimento sem um bom plano de negócio, sem que a pessoa tenha um perfil empreendedor, porque senão ela arrisca a reserva e acaba entrando na estatística de mortalidade empresarial que ainda é alta no Brasil. Perfeito. Adriano, obrigado, viu, mais uma vez, você ter atendido o nosso convite, tão esclarecedor. Eu acho que quem está em casa aproveitou bastante os seus conselhos, ficou atento, ficou ligado, né? Não teve nem pergunta, né? Acho que o pessoal ficou assim, deixa eu ouvir aqui, né, para ver o que vai acontecer. A gente deseja sucesso para você, como a gente conversou antes, né? Tem trabalhado bastante, tem feito bastante consultoria e está muito atento a essas questões aí. Mais uma vez, viu, a gente agradece aqui. E com certeza, mais no final do ano, você volta para fazer um resumo de 2017. Viu? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade aí, novamente de falar sobre esse tema, né? E peço que as pessoas fiquem atentas às oportunidades que vão surgir aí pela frente em função disso que eu acabei de dizer. Fechamento de lojas, a nossa economia hoje está 15% menor do que deveria estar. Então, há uma oportunidade de reconstrução. Ela não é imediata, a economia deve começar a se recuperar a partir do ano que vem, em termos de crescimento, ainda modesto, mas começar a se recuperar. E certamente, à medida que a gente sair desse ciclo de instabilidade, os crescimentos vão ser muito maiores do que o previsto, inclusive. Tá? Porque tem muito projeto de investimento engavetado. Então, mais esse monte de lojas que se fechou, vai haver oportunidades de crescimento para o empresário e para o trabalhador.